Todo mundo falando de crise, você que é empresário, empreendedor, empreendedora, já está sentindo os efeitos da queda nas vendas, não está achando uma solução, os boletos não param de chegar, as contas estão aí, e aí a gente fica naquela, o que fazer para poder ali realmente minimizar os impactos dessa crise tão profunda e ao mesmo tempo, talvez até encontrar uma nova oportunidade de receita. Então nesse vídeo eu quero abordar 3 dicas sacadas para vender mais, porém dentre os pontos que eu vou estar abordando aqui, então é importante você ficar até o final, porque eu vou abordar alguns cuidados que você deve ter antes de se falar em vendas, porque o pessoal está todo mundo indo para venda e esquece que tem alguns pontos ali que você deve observar para não fazer besteira. Outro ponto também são as dicas e sacadas para você realmente ali poder vender mais ou encontrar novas formas de receita por meio das redes sociais, encontrar novos potenciais clientes dentro da audiência que você já tem. Então se você já tem o Instagram, você já tem o Facebook, eu vou estar falando para você alguns pontos ali para que você possa aproveitar ao máximo aquelas pessoas que muitas vezes você não está vendendo para elas, mas já conhece o seu produto, o seu serviço e a sua empresa. Além disso também, quero falar um pouquinho sobre atendimento. Não adianta falar a respeito de trazer potenciais clientes para o seu negócio, seja virtualmente ou não, e não vender. Ou seja, se você não está preparado para isso. Quero trazer algumas dicas e erros também. Vou falar a respeito se você deve ou não pagar, ou melhor, impulsionar. Quando você faz um post, você vai ter que pagar para a rede social. Quanto você vai pagar? Gera resultado? Não gera resultado? E por fim, uma das que eu considero muito importante, que eu estou vendo um monte de gente fazendo post e um monte de pessoas impulsionando, pagando para as redes sociais para poder ter uma abrangência maior. Só que eles cometem um erro muito grande e dessa forma eles acabam pagando um valor muito mais alto por clique ou por interação com o cliente, sendo que ele pode economizar e atingir um número maior de pessoas. Então fica até o final, porque essa última dica ali realmente pode trazer 2 pontos para você: economia e também novas receitas. Vamos lá? Um pouquinho só, falando a meu respeito, eu tenho 3 empresas, uma desde 2006, o grupo GV8 Site Sistemas, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Tenho a InGlobal desde 2015, a gente trabalha com educação corporativa no Brasil e nos Estados Unidos. Fizemos mais de 30 viagens para a Califórnia, no Vale do Silício, local que fica empresas como Google, Facebook e muitas outras que a gente utiliza no dia a dia. E desde 2018 nós temos a rede Prosperitar Presentes, que atua no setor de presentes para casamento e também com alguns serviços e no setor de educação correlacionado a essa área. Bom, eu queria muito também deixar à disposição para vocês, se você quer receber mais conteúdo sobre negócios, oportunidades, dicas e sacadas para poder realmente vender mais, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, vou deixar aqui embaixo também o link para inscrição, e se você quiser saber um pouco mais aí das matérias que a gente tem saído na mídia, na Folha de São Paulo, na Exame e outras matérias também, vou deixar o link em andrebianchi.com.br, você pode conhecer um pouco mais sobre o que a gente tem feito e os resultados apresentados. Mas bora lá, o tempo é caro, vamos direto ao assunto. Antes de falar da questão de vendas, eu quero trazer 2 pontos muito importantes que você deve observar. Primeiro, essa crise atual ela é sem precedentes. Então tome cuidado quando você lê uma matéria que a pessoa fala com convicção que é isso ou é aquilo. Filtre. Então, realmente ali, ninguém sabe se o pior já chegou ou está por vir. Isso aí, então, requer que você tenha uma atenção muito maior para os próximos passos que você vai estar direcionando. E o segundo ponto é que agora é hora de minimizar os prejuízos. E para isso, a gente deve encontrar novas formas de venda e cortar custos. E deixo claro também que o problema não está em você ou no seu negócio. Ou seja, então realmente as vendas estão caindo, os contatos estão caindo. Lembre, o problema não é seu, mas isso não quer dizer que você não tenha culpa daqui para frente no resultado dos seus negócios. E ainda antes de falar em vendas, diferente de outras crises, essa atingiu a maior parte dos segmentos das empresas, dos profissionais liberais, ou seja, são N setores, N segmentos que foram impactados. E aí que é a hora de separar os amadores dos profissionais. Primeiro, evite demonstrar desespero nas redes sociais. Eu estou vendo um monte de empresário, empreendedor. Cara, eu entendo completamente a situação de todos vocês. Você acha que está fácil para a gente também? Não, a gente também está tendo que se reinventar. Mas eu percebo que muitos vão para as redes sociais expor ali uma situação de que a casa caiu, a coisa não está indo. Gente, isso aí afasta cliente. Então tenha um cuidado muito grande. Você expor sua opinião, show, mas não faça das suas redes sociais, mesmo a pessoal, não estou nem falando da empresa, porque clientes também conhecem você. Então o que vai acontecer? Evite realmente ali você esboçar a questão do desespero, fazer um monte de post, marcar um monte de gente. Calma nessa hora. Agora é hora de ter muita calma. Outro ponto também, que enquanto você não compreendeu exatamente o que e como fazer,
Não deixe de fazer posts nas redes da sua empresa com seus produtos, serviços, dicas, informações úteis para o seu cliente, para você manter um contato. Lembre o seguinte, quem não é visto não é lembrado. E por fim, um último cuidado aqui que eu acho que é muito importante, estou vendo um monte de empresário, um monte de lojista, comerciante fazendo promoção super agressiva com 40%, 50%, 60% de desconto. Gente, lembre o seguinte, que são vários os fornecedores que estão fechados. Então pode acontecer que você acabe limpando a sua loja, vendendo muito mais barato, e na hora de repor esse produto, você não vai achar para ter, ou seja, você vai ficar com a loja vazia. Então muito cuidado, tenha atenção. Eu lembro que eu também tenho loja no setor de varejo, eu já recebi vários comunicados de dezenas de fornecedores que eles praticamente não estão atuando, somente muitas vezes a parte administrativa. Então muito cuidado para você não criar um problema para 1 ou 2 semanas muito maior. Mas vamos lá, dica número 1 em relação a marketing. Onde investir? Marketing digital, não, marketing online ou offline? É muito importante você saber que, na minha opinião, funciona tanto online quanto offline. A questão é, neste momento, analise o que é melhor para você ou faça um teste. Contrate um carro de som ou veja anúncio em algum jornal tradicional da cidade, ou seja, rádio. É importante você lembrar que as pessoas estão dentro de casa, então um carro de som está passando na frente, muitas vezes um jornal ela pode ter acesso, a rádio também. Então é importante você lembrar que não é porque as pessoas estão no sistema home office em casa é que só vai funcionar o digital, pelo contrário. Agora, o que vai ter mais eficiência ou não, que vai ter mais eficácia ou não, isso você vai ter que testar para saber. Agora, um ponto muito importante para você realmente descobrir é a questão, quem é a sua audiência? Como diz, acho que é o Globo Repórter, onde vivem, o que comem, o que fazem. É bem importante você saber, porque eu vejo um monte de fanpage aqui em Santa Cruz e região, tendo lá seus 3, 4, 5, 10, 20 mil seguidores. Gente, isso chama-se audiência. Você está alcançando pessoas. E mais do que isso, muitas vezes você tem um número, estou só arredondando aqui, 10 mil seguidores, 1000 seguidores, não importa. Lembra que quantidade não faz diferença alguma. É a conexão que você tem com o público que vai digitar o resultado. Então não importa se é 1000 ou 10 mil. Mas arredondando aqui 10 mil seguidores, lembre-se o seguinte, o ato de seguir não quer dizer que você não atinja muito mais pessoas. Eu vou até te mostrar um exemplo na sequência aqui, para que você veja que eu tenho uma fanpage com 150 mil seguidores, só que a gente atinge quase 1,2 milhão de pessoas no Brasil. Olha só. Então é importante você observar que o número de seguidores é uma coisa e a audiência é outra. E é muito interessante porque nas redes sociais você consegue ver, por exemplo, a faixa etária, o sexo, a cidade, o estado, qual a rede social que você tem maior ou menor alcance e o horário em que eles acessam. E André, o que tem a ver com isso? Eu não entendo nada disso. Se você começa a compreender um pouco quem é a sua audiência, você pode pegar, por exemplo, se você tem 100%, você não vai ter 100% de pessoas somente dos 16 aos 22 anos, 24 anos. Você não vai ter 100% só dos 20 aos 40. O que vai acontecer é que você vai ter faixas de idade de pessoa e muitas vezes você foca, se o teu produto principal ele atinge o público que vai dos 16 aos 24 anos, legal, mas será que dos 24 aos 40 não consome? Será que dos 40 aos 55 você não tem algum tipo de produto que você consome? E aí muitas vezes você está com um produto lá parado e você às vezes acaba não atingindo isso porque você não sabe disso? Mesmo para sexo masculino ou feminino, não importa se a tua loja ela atua de uma forma muito maior no sexo masculino ou feminino. Será que você não tem algum produto que você pode apresentar para, por exemplo, se você tem 80% do público feminino, mas 20% só masculino, 20% é masculino. Ou seja, 1000 pessoas que você tem como seguidor, 10 mil que você tem 20% do outro sexo para poder atingir. E aí o pessoal pergunta, André, o Facebook está morrendo, não funciona mais, o Facebook já era. Olha, meu amigo, nos últimos 5 anos, eu estive mais de 30 vezes lá no Vale do Silício. Visitei dezenas de vezes o Facebook, a Google e muito mais. E eu posso dizer uma coisa, se o Facebook vai morrer ou não, eu não faço a mínima ideia. Talvez um dia vá acontecer assim como foi com o Orkut. Mas, neste momento, ele dá muito resultado. E eu posso dizer o seguinte, eu tenho 3 empresas, em 2 delas a gente tem um resultado muito maior via Facebook do que Instagram. Então fica aí a observação. Só que tem um detalhe bem interessante, que no Facebook a gente atinge geralmente o público que vai ali dos seus, estou arredondando, dos 30 aos 65, é uma faixa muito maior.
Lembra o seguinte, nada é 100%, então não é que está no Face, não está no Insta. O público com a faixa etária ali que vai dos 30 aos 65, ele é um pouco maior, é mais predominante no Facebook. Pode ter uma curva de crescimento que vai mudar isso um dia, mas nesse momento tem muita gente. Geralmente esse pessoal tem mais poder aquisitivo. Já no Instagram é um pessoal um pouco mais jovem, não que não tenha um pessoal mais velho. Olha só, tempos de crise você pode aproveitar muito bem isso. Estou até trazendo um caso aqui do próprio Facebook, eu não posso trazer, obviamente, aqui informações, números de clientes, mas eu posso trazer desse portal aqui, que é um portal que eu tenho por hobby, faz em torno de 4 anos. Eu coloco muito conteúdo de negócio. Quando você clica ali em cima em informações, você clica em pessoas alcançadas e abre isso aqui para você. 2 cliques, informações e pessoas alcançadas. Olha só que interessante as informações que ele trazem para você. Então eu tenho 153 mil seguidores, só que o alcance é muito maior, chega a quase 1,2, 1,3 milhão por mês de pessoas alcançadas. Olha a diferença. Então olha só que interessante, mulheres 39%, homens 61%. Aqui até está um pouquinho equalizado. Tem uma outra empresa que eu tenho que é 80% mulher e 20% homem. Assim como eu tenho uma outra fanpage que é relacionada a produtos masculinos e ali é em torno de 90%, 95% masculino. Então olha a importância disso. Se você tem uma loja feminina e tal, olha só, você pode mesclar produtos aqui para os 2 sexos. E aí você tem questão da idade, olha que interessante. Então aqui, nesse caso, eu desconsidero de 18 a 24 anos, só 4%. Não é que eu desconsidero, simplesmente falo, não quero, 4% de 1 milhão de pessoas alcançadas são 40 mil pessoas. Mas eu quero dizer, não adianta a gente querer também fazer tudo e não fazer nada. Aqui, olha só, na faixa dos 25 ao 34, 35, 44 e 45, 54 anos de vida, note que a maior parte que eu tenho aqui, ó, 50% da minha audiência está aqui. Então, se eu fosse começar, seja público masculino ou feminino, eu direcionaria uma campanha pensando nesse público aqui, nessa faixa etária, até porque o público aqui está bem equalizado. E depois, mais embaixo, também você tem aqui, ó, cidade, país, tal, cidade que importa. Então, se você olhar aqui, ó, cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, Curitiba, são os lugares que eu tenho mais abrangência. Então, se você já trabalha fora de Santa Cruz, vendendo produtos ou serviços para fora de Santa Cruz, com essa informação, em vez de você fazer Brasil inteiro, ou estado de São Paulo inteiro, você pode direcionar para essas cidades especificamente. Por consequência, você vai investir menos, tendo mais resultado, ou você pode investir mais para ter ainda mais resultado. Bora lá para o Instagram agora. Mesmo caso, eu não posso trazer aqui informações relacionadas a cliente, então estou trazendo aqui o meu perfil pessoal do André Bianchi. São 52 mil seguidores, grande coisa, isso não quer dizer nada. Aqui a gente tem, se você olhar aqui, uma das setinhas, tem aqui ó, três linhas pequenas. Se você clicar ali, abre essa janela aqui, onde tem configurações, itens arquivados, informações. Se você clicar em informações, olha só que legal que aparece. Faixa etária, aparece o sexo, a hora do que o pessoal mais acessa. Olha que interessante. Então você consegue direcionar todo o seu produto ou serviço para esse tipo de público. Por consequência, você acaba tendo uma assertividade maior. Lembra que eu falei aqui do Facebook, que geralmente é o pessoal que tem ali a faixa etária um pouquinho mais, com mais experiência de vida, né? Dos seus 35, 45, 50. Olha que interessante aqui no Instagram, o meu maior público, embora eu fale de negócios, dicas, sacadas, olha só, dos 18 aos 24 anos é o maior público que eu tenho. Então você nota assim que do Face, do Insta tem uma pequena diferença. E para isso, se você adequa a comunicação, por consequência, você vai ter mais resultado. Vamos lá para a parte de atendimento, a dica número 2. Olha pessoal, lembra o seguinte, mas no final eu vou dar a dica da ferramenta gratuita, não tem que instalar nada para você conseguir fazer posts e ter um resultado maior pagando muito menos para o Face, para impulsionar. Então não deixe de assistir até o final e se você está gostando das dicas, dê o seu like, dê o seu dislike, compartilhe, leve essa mensagem para mais pessoas para que outros também tenham resultado. Vamos lá? Segunda dica, atendimento. Olha que interessante, coloquei a primeira opção aqui, SMS. SMS do celular, nem sei se vocês lembram dessa ferramenta, mas como pouquíssimas pessoas utilizam, o índice de acerto e de retorno é alto. Tanto que muitas operadoras, muitas grandes redes de varejo utilizam o SMS e é muito barato. Só digitar no Google, plataforma de envio de SMS. Geralmente o custo para envio, você compra por pacote, está de 1.000, 2.000, 3.000. Mas é coisa assim de 30, 50, 80 reais para 1.000, 2, 3.000 disparos. Então é muito barato. Então, para você que já tem, não estou falando para fazer spam, mandar isso indistintamente. Mas para você que já tem uma carteira de clientes,
peça para a empresa que faz o software para você, e eles fazem isso geralmente, gratuitamente, eles exportam para você os celulares, você sobe nessa plataforma e dispara para todos algum tipo de ação, promoção ou alguma novidade para trazer o seu cliente até as suas redes sociais. Primeira dica, então, o SMS dentro da parte de atendimento. Mas lembre o seguinte, não adianta você trazer o cliente para falar contigo, respondendo o SMS, ou indo no inbox do Facebook, ou no direct do Instagram, ou no WhatsApp, se você não responde. Faz 7 dias que foram decretados a quarentena. Eu mandei várias mensagens perguntando preços, orçamentos de alguns produtos e serviços aqui na minha cidade, pouquíssimos retornaram. Alguns levaram 3, 4 dias. Alguns tiveram ali a boa vontade de falar que estava muito ocupado e que por isso demorou 3, 4 dias para responder. Eu fico imaginando, eu sei que a vida está uma loucura, mas será que para quem está querendo venda, para quem realmente está querendo minimizar ao máximo a questão dos custos, vai demorar para responder a questão de valores, produtos e serviços? E detalhe, como agora as pessoas não estão indo nas lojas físicas, imagine só, quanto mais rápido você responde, seja abertamente, eu sou um pouco não, sou totalmente contra aquela questão de quanto custa aquilo, inbox, responde inbox, aí você vai inbox e o cara não demora para responder. Então eu sempre vou, as lojas, a empresa que a gente sempre divulga abertamente, só que a gente tem um trick aqui, a gente sempre coloca o valor quando perguntam. Então se alguém pergunta, a gente coloca aberto, nada inbox. Por que a gente faz isso? Porque quando você faz isso, são muito mais pessoas perguntando e a cada vez que você responde, você gera interação. Que por consequência, o Facebook acha que isso é mais importante, o Instagram também, ele acaba abrindo para muito mais pessoas verem gratuitamente. Então, a gente simplesmente coloca lá as fotos, produtos, serviços e tal, a pessoa digita no comentário quanto custa, qual o valor tal, a gente vai respondendo. E é muito curioso. Mas André, então se alguém já respondeu, as pessoas não olham a resposta da pessoa e não precisa comentar? As pessoas não leem. Então se você simplesmente faz essa ação, você gera uma interação muito maior, uma abrangência e um alcance muito maior e gera mais resultado. Então, o ponto principal da dica número 2, o atendimento responda rapidamente e com qualidade. Agora a diferença é, quem tem frio, puxa a coberta. Quer resultado? Então realmente acelere, porque você pode estar deixando de ganhar dinheiro ou tendo um prejuízo que poderia ser menor fazendo mais vendas. Outra dúvida, devo impulsionar ou fazer post orgânico? Posts orgânicos. Gente, funciona o orgânico? Funciona, óbvio que funciona. Mas a questão é a seguinte, está todo mundo indo para a rede social postando cada vez mais devido à situação. O que o Facebook começa a entender? Que ele começa a restringir um pouco esse alcance. Ah, mas um lá fez o post e viralizou. Óbvio, mas de 100, quantos viralizaram? Então é importante você compreender que você fazendo o post e impulsionando para o Facebook, para o Instagram, a chance de você atender um público muito maior é maior e, por consequência, mais vendas. E o ponto central é, quanto devo investir? Primeiro, separe um dinheiro para você. Se você está saindo no final de semana para comer lanche, corte essas despesas e invista em marketing e faça você mesmo. Não tem segredo. Se você tem dificuldade em saber como impulsionar um post, gente, vai no YouTube. Como impulsionar um post no Facebook. Tem tutorial passo a passo, batatinha. Eu não vou entrar aqui, senão fica muito extenso o vídeo. Quanto eu devo investir? Minha sugestão. Primeiro que o Face e o Insta, eu estou arredondando valores, tá? Mas é aproximadamente o mínimo que você pode investir são em torno de R$5 por dia em cada post. Por post. E aí o que acontece? A minha sugestão é que sempre faça um post com no mínimo 4 dias. Por quê? Porque 4 dias é o tempo que o Facebook e o Instagram analisam as pessoas que estão interagindo, clicando, comentando, e aí ele entende isso e ele vai propagando isso para ficar mais barato. E eu vejo gente fazendo, às vezes, o pessoal fazendo de 24 horas um anúncio, o que acontece? Ele não consegue ter tempo, pela inteligência artificial, compreender quem são as pessoas para poder atingir. Então você paga mais, muitas vezes por clique, por interação, do que pagaria por 4 dias. Então minha sugestão é, separe para fazer sei lá, seus 100, 200 reais, o quanto você puder, lembrando que são R$5 no mínimo por dia por post, mas eu acho que vale 2 ações, uma para o Face e uma para o Insta. Faça isso agora. E olha só que interessante aqui, né? Opa! Olha só que interessante. Então agora eu vou para a dica final lá que eu falei, que me fez economizar muito dinheiro e me fez ter um acesso, um volume de vendas muito maior, com uma simples sacadinha. Olha só, aqui eu peguei um post, então esse banner aqui embaixo, que você está vendo, a casa é sua, inscrições abertas, eu peguei esse post aqui da Porto Brasil, mas só como exemplo, e aí o que eu fiz?
Eu vou colocar aqui na descrição, porque eu não vou conseguir pôr link aqui que você não vai conseguir digitar, é um link um pouco extenso. Eu vou pôr na descrição do vídeo. Lá você vai clicar nesse link e vai abrir uma página do Facebook. Fica dentro do Facebook, não tem que instalar nada. Aí o que acontece? Olha lá, verificação de texto de imagem. Você vai clicar aqui em enviar, vai pegar o banner, eu peguei esse aqui só para você ver que é um banner bonito, olha só, bem feito, com pouco texto. Pouco texto pra gente. Mas quando você sobe, ele demora às vezes uns 20, 30 segundos, depois que ele sobe, ele vai dar a classificação, que vai ser, ó, texto da imagem ok, baixa, média e alta. Desse daqui, deu baixa. E o que isso quer dizer? Se ele der o verdinho, ou seja, você pôs pouco texto na imagem, ele vai propagar para muito mais pessoas e se você impulsionar, o custo vai ser muito menor de interação. Quando aparece baixa, ok, dá uma pequena diferença, um pouquinho mais caro a interação, mas tudo bem, não tem tanto problema. Eu geralmente utilizo o ok ou a baixa. Agora, se der média e alta, especialmente alta, ou seja, se tiver muito texto na imagem, o que vai acontecer é, lembra que eu falei lá atrás de colocar 100, 150 reais para impulsionar, 5 reais por dia? Enquanto você vai pagar às vezes 4, 3, 6 centavos por interação, no Face ou no Insta, aqui você vai pagar em torno de 15, 18, 20 centavos por interação. O que isso quer dizer? Que o mesmo valor, os 100 reais, só para ficar aqui fácil o número, os 100 reais que você investiu, colocando dentro do limite ok ou baixa, você vai atingir, estou chutando, tá? 20 mil pessoas, aqui se der média ou alta, você vai atingir 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Aí eu te pergunto, qual a chance maior de dar resultado? Com menos texto e dentro desse critério do Facebook, ou dando média e alta, que a propagação vai ser muito mais alta. Então fica aqui essa dica também, que é muito importante, me fez economizar muito tempo, muito dinheiro, e também dar mais resultado. E vamos lá por fim, a terceira dica, parcelamento. Gente, eu vou ser bem sincero, tá? O negócio é teu, você sabe do seu negócio. Mas evite sair de cara fazendo promoção agressiva de 30%, 40%, 50% de desconto. Lembra que eu falei lá atrás? É possível que você venda tudo e por um valor muito menor e não vai ter de quem comprar depois. E lembre, quando abrir, a chance do valor estar um pouco mais caro dos fornecedores é maior, porque todo mundo vai correr para lá. Então, muito cuidado. E aí, eu estudando, pesquisando um pouco, fazendo alguns testes, eu percebi que a questão do parcelamento, mesmo que tenha custos relacionados à maquineta, às taxas, etc e tal, as operadoras estão negociando os valores devido à circunstância, devido ao momento. Então, se você ligar para eles e negociar alguma condição diferenciada, é possível que você consiga. E independente disso, o cliente, ele compra olhando para o valor da parcela. Se encaixar no orçamento dele, ele vai mandar bala. E muitas vezes, se você vende então 2 ou 3 vezes um produto de 100 reais, estou chutando, muitas vezes o 30 reais vai fazer falta para ele. Agora, se você faz em 7 ou 10 vezes, mesmo que você perca um pouco com o custo financeiro da operação, primeiro que você não vai ter inadimplência, você já elimina carnê, aquela coisa de cadernetinha, aquela coisa toda, pode ter um ganho e você vai ter ali, se você não precisar antecipar, você vai ter ali, queira sim, queira não, praticamente uma mensalidade ali por alguns meses. Então tenha essa atenção, uma dica simples, boba, que funciona. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, não deixe de seguir a gente também no Instagram, no LinkedIn, e tem dúvidas, deixe nos comentários abaixo. O objetivo aqui é compartilhar conteúdo para que todos nós possamos ali realmente sentir o mínimo possível o efeito dessa crise.